Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? E aí, gente, preparado para mais uma aulinha de ciências? Então, gente, hoje nós vamos fazer uma revisão do conteúdo do segundo bimestre. Para que isso, professora? Para mim ver como é que vocês estão, se vocês estão realmente aprenderam alguma coisa do conteúdo ou não aprenderam nada, ou ficou algum conceito que vocês não entenderam. Então hoje a gente vai fazer uma revisão, tá, desse conteúdo do segundo bi. Eu vou deixar uma atividade aí para vocês treinarem através dessa revisão. E eu peço para vocês que estejam aí com você o livro e o seu caderno de ciências, tá? Caneta, lápis. Eu quero que vocês já vão se preparando, porque semana que vem nós vamos começar com as nossas aulas, né, online, lá na plataforma da Plural, né, da Somos. E vocês precisam estar com o material todo em mãos, bem pertinho de vocês aí, para não sair da sala de aula virtual. Ok? A gente precisa ter compromisso para que as nossas aulas sejam cada vez melhores e que vocês aprendam cada vez mais. Então eu peço aí a vocês que peguem o livro de vocês de ciências e abram aí na página 76. Eu quero que vocês acompanhem no livro, porque, gente, a gente sente através das atividades que vocês enviam que tem alguns alunos que nem abrem o livro para pesquisar as respostas. O livro de vocês é uma ferramenta que está cheia de informações para ajudar a responder as atividades, para poder tirar as dúvidas, né? À tarde, quando você está aí fazendo a sua atividade, né? O professor não está no horário dele de aula e você precisa de uma ajuda, corre lá no seu livro. Né? O livro ele tá cheio de informações pertinentes ao conteúdo. Quando a gente vai preparar uma aula, a gente também usa o livro como uma ferramenta. Então, você também vai utilizar o livro como uma ferramenta para responder aí as suas atividades. Então, pegue o livro que eu quero que vocês acompanhem essa revisão comigo aí no livro, tá? Eu não vou mostrar o livro aqui no vídeo por causa de direitos autorais do YouTube, tá? Então, vamos lá, pessoal. Um dos conteúdos que a gente trabalhou no segundo bimestre foram os métodos contraceptivos. Então, a gente viu aí alguns métodos contraceptivos, vocês fizeram trabalhos sobre esses métodos, fizeram várias atividades, né? A gente viu, pessoal, que existem vários métodos para evitar uma gravidez, né, indesejada. E também alguns desses métodos, eles podem auxiliar a evitar as ISTs, né? Na verdade, o preservativo ele não deixa com que você pegue uma IST aí, né? Numa relação sexual. Então, pessoal, existem alguns métodos contraceptivos que nós trabalhamos, que são os métodos naturais, né? Os métodos naturais, os métodos de barreira, os métodos hormonais, os métodos cirúrgicos e métodos intrauterinos. Então, vamos falar agora de alguns métodos naturais. Os métodos naturais, durante muito tempo, ele foi utilizado pelos casais, né? E é um método que não causa nenhum tipo de sintoma, de efeito colateral, né? Para o casal, para a mulher principalmente, porque não tem nada químico envolvido, é natural, né? O próprio nome diz, é um método natural. Então, quais são esses métodos naturais? Os métodos naturais um deles é o método que a mulher acompanha o seu ciclo menstrual, né? O método da tabelinha que a gente diz, que ela vai acompanhando ali o seu ciclo menstrual no calendário. Por isso chama-se de método da tabelinha. Então, ali ela vai acompanhar o seu primeiro dia da menstruação, né? O primeiro dia da menstruação é quando se inicia o ciclo menstrual. Então, ela vai olhar lá 14º dia vai ser o período em que ela vai ovular, então ali ela vai estar no período fértil. Se ela não quiser ter filhos, ela vai evitar a relação sexual nesse período, né? E 3 dias antes, 3 dias depois da ovulação, porque o espermatozoide ele permanece no corpo da mulher vivo ainda durante cerca de 3, 4 dias, né? Então, e o óvulo no corpo dela permanece durante 24 horas aproximadamente. Então, o método da tabelinha ela vai acompanhar o seu ciclo menstrual para saber quando que ela está na fase fértil, quando ela vai ovular, né? Tem o método do muco cervical, que ela vai acompanhar a espessura do muco vaginal,
né, para saber quando é que aquele muco tá indicando que ela tá no seu período fértil. E tem o método da temperatura basal, que é um método natural também, em que a mulher ela vai medir a sua temperatura. A temperatura basal é uma temperatura que você mede durante o período da manhã ao acordar sem ter feito nenhuma atividade física. Então ela vai acompanhar aí essa temperatura. Esses métodos, eles não são muito eficazes porque o corpo da mulher, né, o ciclo menstrual, ele pode ser alterado, né, por vários motivos, por estresse, por alimentação, por atividade física, por ingestão de bebida alcoólica e cigarro, essas coisas, né? Então, isso pode mudar muito, né, o corpo dela, inclusive o ciclo menstrual, e aí podendo ter uma gravidez indesejada, né? Então, aí tem os métodos de barreira. Os métodos de barreira são métodos que impedem, às vezes, que o espermatozoide chegue, né, até o óvulo, ou o óvulo chegue até o espermatozoide. E um desses métodos que é muito conhecido e é bastante usado, né, entre as pessoas, é o preservativo, né, camisinha feminina e masculina, que além de prevenir uma gravidez indesejada, também previne as infecções sexualmente transmissíveis. Além do preservativo, né, da camisinha, a gente tem também como método de barreira o diafragma. No livro de vocês, na página 76, tem a imagem aí do diafragma. Olha aí para vocês verem. Esse diafragma, ele é colocado, né, sobre o colo uterino e impede com que os espermatozoides, eles entrem, alcancem, né, o óvulo. E o diafragma, ele não é descartável. A mulher vai usar o diafragma sob medida, né? Ela vai até um profissional da saúde que vai fazer um diafragma específico, né, para ela. E aí, pessoal, o diafragma a mulher coloca antes, né, da relação sexual e depois de 8 horas, né, após a relação sexual, ela tira, lava, né, higieniza o diafragma e guarda em estojo apropriado, né? Então, o diafragma, ele é um método de barreira. E temos os espermicidas também. Espermicidas, eles são como se fossem pomadas, né, que são passadas nos órgãos genitais antes da relação sexual e não deixa com que os espermatozoides cheguem até os óvulos, né? E nós temos também os métodos contraceptivos hormonais, que hoje em dia existe uma gama de métodos contraceptivos hormonais, mas os mais conhecidos são os métodos em pílulas, né? Que são os famosos anticoncepcionais. Gente, todo método hormonal é necessário que haja uma consulta médica, pois é muito importante que o médico indique o contraceptivo, né, o hormônio apropriado para aquela mulher. Hormônios, eles podem trazer efeitos colaterais muito sérios para as mulheres que têm problemas de saúde, como problemas cardiovasculares, enxaquecas, trombose, né? Então, assim, é muito importante que consulte um médico. E aí a gente tem implantes, né, subcutâneos que ficam sobre a pele e vai, assim, soltando hormônio, né, que duram mais tempo do que a pílula. A pílula você tem que ter uma disciplina, você tem que tomá-la todos os dias. O implante não, tem o adesivo também, que é trocado semanalmente ou de 15 em 15 dias, né. Nós temos também os injetáveis, né, que são injeções que tem uma grande carga de hormônio e dura também há algum tempo. Então, assim, os métodos hormonais são vários. Nós temos também os métodos cirúrgicos, que é a laqueadura e a vasectomia, que são indicadas apenas para casais que não querem ter filhos ou que já têm filhos e não querem ter mais. Ou ainda que tem problemas de saúde e uma gravidez poderia agravar ainda mais, né? Então, esses métodos cirúrgicos, né, na mulher é a laqueadura, é um corte ali nas tubas uterinas que vai impedir com que o óvulo e o espermatozoide se encontrem, né, acontecendo ali uma fecundação, mas a mulher ela continua menstruando e ovulando do mesmo jeito. No homem é a vasectomia, que é um pequeno corte ali, né, na região do escroto, que vai impedir com que os espermatozoides passem ali pelos ductos deferentes, né? Então, o homem, o sêmen dele não tem mais espermatozoide, ele fica ali retido nos testículos e o corpo se encarrega de, né, eliminar
espermatozoides, tá? E nós temos os dispositivos intrauterino, que é o DIU, que ele é colocado, né, através de uma cirurgia e que também impede com que haja a fecundação. Geralmente ele é feito de cobre e o cobre é um espermicida. Mas nem todas as mulheres podem usar o DIU, tá? Há alguns relatos de que o DIU bagunça o ciclo menstrual da mulher, que às vezes causa bastante infecções. Então é por isso que é importante a consulta com um profissional da saúde para poder escolher o método contraceptivo ideal para você, tá? Gente, tirando os métodos aqui contraceptivos, eu espero que tenha ficado claro, né? Ah, tem a pílula do dia seguinte que eu não falei para vocês. A pílula do dia seguinte, pessoal, é usada somente em casos de emergência, né? Em caso de estupro, por exemplo. Porque a pílula do dia seguinte, ela não pode ser usada como método contraceptivo, pois ela tem uma grande carga hormonal, tá? Ela age ali no endométrio, impedindo a anidação, né? Impedindo com que, se houve já fecundação, impedindo com que a célula fecundada fique, né, fixa ali na parede do endométrio, então impede a anidação, tá? Impede também ali nas tubas uterinas que o espermatozoide encontre o óvulo, tá? E se ainda não houve a ovulação, quando teve a relação sexual, vai impedir a ovulação. Então, é uma carga de hormônio muito grande, né? Não se pode tomar assim sempre como método contraceptivo, até porque ela vai causar náuseas, dor de cabeça, um mal-estar, tá? Então, pessoal, vocês vão agora para o próximo capítulo, que são as ISTs, né? As infecções sexualmente transmissíveis, que antes eram chamadas de DSTs. Essa nomenclatura mudou por quê? Porque, gente, doenças, a gente sempre associa doenças a sintomas. E nem todas as ISTs têm sintomas, né? Então, houve essa mudança da nomenclatura por causa disso, porque algumas são infecções que não têm nenhum sintoma, a pessoa nem às vezes passa a vida inteira sem saber que tá com a IST, né? E a doença, geralmente, ela apresenta sintomas. Então, a mudança de nomenclatura foi devido a isso, de DSTs, né? Porque doença sexualmente transmissível, nem sempre uma IST, ela apresenta sintomas como toda doença apresenta, tá? Então, pessoal, as ISTs, né, essas infecções sexualmente transmissíveis, elas são causadas por vários agentes patológicos, né? Vírus, bactérias, fungos e protozoários. Geralmente, elas apresentam sintomas muito parecidos. Então, é por isso que é muito importante, se você tá com dúvida, né? Ah, meu Deus, tô com medo de estar com IST. É muito importante que haja a consulta com o médico, porque tem ISTs que o tratamento é tranquilo, né? Você toma lá os medicamentos e logo melhora, mas tem outras que elas podem ser agravadas e causar até a morte, né? Ou você vai viver com ela a vida toda e ter que tomar medicamento para ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, pessoal, é importante que haja o acompanhamento com um profissional da saúde. Então, na maioria delas é coceira, ardência, dor ao urinar, feridas, né, nos órgãos genitais. A maioria delas apresentam esses sintomas, mas é importante conhecer cada uma delas para poder se prevenir, né? Então, pessoal, como eu falei para vocês, o método contraceptivo que também ajuda, né, a prevenir as ISTs é a camisinha. Então, o uso da camisinha é muito, muito importante. É necessário que verifique a data de validade, é necessário que perceba se a camisinha tem o selo do Inmetro, né, para ver se foi aprovado, né, a qualidade e tal. E também é importante que você tenha sempre junto de você quando você for ter relação sexual, tá? Então, pessoal, vou falar para vocês de algumas ISTs. Abram aí na página 92 e acompanhem comigo. Nós vamos falar agora da gonorreia. A gonorreia é uma IST causada por uma bactéria, tá? É uma bacteriose.
Então, o tratamento é através de antibióticos. Geralmente a mulher não apresenta sintomas, né? Mas se apresentar é um corrimento, tá? Coceira também no local, né, nos órgãos genitais. O homem apresenta mais sintomas do que a mulher, né? O homem, ele tem um corrimento lá no pênis. E aí, o que é perigoso da mulher não ter sintoma? Porque ela não sabe que tem e aí ela transmite para os seus parceiros. Por isso que é tão importante o uso do preservativo, né? Ela é tão, assim, perigosa às vezes na mulher porque ela pode causar cegueira no bebê, né, na hora do parto. O bebê pode ter contato com o prurido, né, com a secreção da gonorreia e causar cegueira no bebê. Então, devido a isso, muitos os hospitais, as clínicas, na hora do parto, já pingam um colírio, né, que é um antibiótico no olho do bebê para prevenir, né, porque às vezes a mulher não tem sintoma, nem sabe que tá com a gonorreia, tá? Então, nós temos também a sífilis. A sífilis também é causada por uma bactéria, uma bacteriose. Ela é causada pela Treponema pallidum. E a sífilis, gente, ela tem 3 estágios. O primeiro estágio da sífilis é quando aparece uma ferida dura, que a gente chama de cancro duro. E aí ela seca e desaparece com alguns dias a ferida desaparece. Então a pessoa tem a falsa sensação de que está curada. Porém, ela vem no estágio 2, com vermelhidão na pele, né? E algumas feridinhas assim, na pele. E aí a pessoa começa assim a já se preocupar, mas não imagina que seja da sífilis, às vezes até por não conhecer. Por isso que é tão importante a gente conhecer sobre essas ISTs, né? E aí, se não tratada, ela pode vir ao estágio 3, que vai acometer órgãos internos, como fígado, coração, né, rins, pâncreas. E aí, sim, pode levar o indivíduo à morte, tá? Então, é muito importante que haja um tratamento e um acompanhamento, né, dos médicos para poder fazer o tratamento certinho aí com o uso de antibióticos e outros medicamentos que vão ajudar a combater aí essa bactéria que causa a sífilis. Nós temos a tricomoníase. A tricomoníase, pessoal, é uma doença sexualmente transmissível causada por um protozoário, que é o Trichomonas vaginalis. A tricomoníase, pessoal, geralmente ela apresenta na mulher um corrimento discreto, né, mas com odor muito forte. É um corrimento amarelado, mas que tem um cheiro muito forte. E assim, a tricomoníase também ela é muito perigosa tanto para a mulher quanto para o bebê também, né? Na hora do parto pode causar complicações aí para o bebê, tá? Nós temos a candidíase. A candidíase é uma IST muito comum, principalmente nas mulheres, porque a candidíase ela é causada por um fungo, que é o Candida albicans. Então, geralmente, a mulher, às vezes, ela nem teve relação sexual, mas ela apresentou candidíase. Por quê? Porque os fungos, né, os fungos no geral, eles gostam de locais quente e úmido. Então, geralmente a mulher fica com a calça jeans apertada o dia todo, né? Principalmente na época que a gente usa roupa de banho, né? No verão, aí fica com a roupa de banho molhada. Aquilo ali é um local propício para o fungo se reproduzir, tá? Então, o tratamento é feito através de pomadas, né? De gelzinho que passa para poder matar ali o fungo. E geralmente lavar bem a roupa íntima com sabão neutro, evitar o uso de calça jeans ou calça muito apertada, para que o fungo não se prolifere ainda mais. Tá? Quando a mulher está muito estressada, né, o estresse emocional, isso também faz com que ela produza algumas substâncias, né, no canal vaginal, em que os fungos eles se alimentam disso e aí ela acaba tendo também a candidíase. Nós temos a herpes genital e a herpes labial, que é causada, gente, por um vírus, né? São 2 tipos, né? A herpes 1 e a herpes 2. São 2 tipos que causam a herpes genital e a herpes labial, tá? A herpes, ela costuma apresentar feridinhas com um líquido, tipo um pus amarelado, tanto
tanto nos lábios, né, no cantinho assim da boca, quanto na região genital. A pessoa que ela é contaminada com o vírus da herpes, esse vírus ele fica alojado e é uma doença cíclica. Ela vai e volta. Assim, a pessoa não é curada. Ela usa medicamentos no momento de crise em que o vírus ataca mesmo, que ela começa a ter as feridinhas na boca e na região genital, aí ela usa medicamentos, né, que ajudam a diminuir os sintomas aí nessas crises. Mas, infelizmente, se a imunidade da pessoa baixa, por quê, gente? Porque o vírus, ele ataca as células, né? Eles são parasitas intracelulares, então eles vão atacar as células da pessoa. Então, se a pessoa tiver com a imunidade baixa, é aí que o vírus vai fazer a festa mesmo, né? E aí vem as crises da doença, tá? E nós temos a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, causada pelo vírus chamado HIV, tá? Que é o vírus da imunodeficiência humana. Então, gente, o que acontece? O HIV, ele é um vírus, ele é um retrovírus, ele é um vírus de RNA que ataca as células, as nossas células de defesa, que são os leucócitos, né, conhecidos como glóbulos brancos. Então, por isso que, né, quando o HIV ele ataca as nossas células e a AIDS se manifesta, né, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Por que síndrome? Porque a AIDS é um conjunto de doenças, né, que vão de doenças, de sintomas que vão trazer diagnósticos de novas doenças. Então, assim, a pessoa ela fica com o sistema imunológico baixo, né? Porque o HIV vai atacar os leucócitos e aí vão vir o quê? Doenças oportunistas. Então, o que acontece? Hoje em dia tem vários medicamentos que ajudam no tratamento dessa pessoa para que diminua a quantidade de vírus, para que ela não fique com o sistema imunológico tão baixo. Geralmente, a pessoa, quando ela tem uma relação sexual e desconfia ou fica com medo de ter, né, pegado o HIV, ela faz um teste e geralmente o teste detecta, né, positivo, mesmo tendo poucos vírus. Mas nem sempre o vírus se manifesta ali e consegue ser detectado no exame. Então, é importante que faça novamente o exame. Se você está com dúvida, faça o exame novamente. Nem toda pessoa que é portadora do vírus HIV possui a AIDS. Geralmente, esse vírus, ele pode ficar em estado ali inativo no corpo da pessoa. Então, a gente fala que ela é soropositiva. Ela é portadora do vírus, né, do HIV, mas ela não manifestou a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Ok? Hoje em dia, existem vários medicamentos que ajudam a pessoa a ter uma vida longa e de qualidade, né? A AIDS, a gente sabe que ela não tem cura. Pessoa que ela foi acometida com HIV, ela não vai ter a cura por enquanto, né? Ainda não se descobriu uma cura para a AIDS, mas ela tem os medicamentos que vai ajudar ela a viver mais e ter uma qualidade de vida melhor. A AIDS, ela é uma doença que foi descoberta em torno de, descrita na década de 1980. E assim, não tinha-se muito conhecimento. Até que várias pessoas começaram a morrer por causa da AIDS. Então, foi uma época em que os jovens de hoje em dia não conheciam, né? Não viram seus ídolos morrendo de AIDS. Então, a AIDS, ela se disseminou muito nos dias de hoje, porque como tem os medicamentos que as pessoas tomam e assim, a pessoa não fica tão debilitada, os jovens não têm tanto medo assim da AIDS. Mas na década de 1980, 1990, os jovens tinham muito medo de ser acometidos porque viram várias pessoas morrendo com a AIDS. Não tinha esse tanto de medicamento que tem hoje em dia, que são chamados coquetéis, né? Coquetéis porque são vários medicamentos. Então, pessoal, métodos de contaminação, né? É importante a gente falar sobre isso. O HIV, você pode pegar ele através de uma transfusão de sangue, através de relações sexuais.
através, por exemplo, do parto, né? A mulher, ela pode passar o vírus para o bebê, né, na hora do parto, se não foi detectado antes, né, se o médico não sabia que ela tinha HIV, então o bebê ele pode ser acometido pelo vírus. Objetos perfurantes, né, tem gente que compartilha seringa no uso de drogas, então isso aí pode levar a uma contaminação do HIV. Você não pega HIV se você pegar na mão da pessoa, abraçar, beijar, compartilhar objetos pessoais. Você não pega HIV com isso. É através do que? Das relações sexuais, transfusão de sangue, objetos perfurantes, ok? Tratamento, como eu falei para vocês, é através do uso de medicamentos que vão ajudar a diminuir os sintomas, né? Vão ajudar o sistema imunológico a ficar um pouquinho melhor para que você não tenha doenças oportunistas, né? Que vão fazer você ficar mais debilitado. Às vezes a pessoa não morre de AIDS, né? Assim, ela morre das doenças oportunistas porque o sistema imunológico dela fica baixo devido ao vírus se multiplicar ali nos leucócitos, tá? Pessoal, eu acho que era isso, senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu deixei a atividade aí, qualquer dúvida vocês sabem que pode me encontrar lá no e-mail institucional ou no grupo do WhatsApp. Eu espero que tenha esclarecido as dúvidas que ainda restavam. Se não esclareceu, é só perguntar, ok? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula!